que exatamente é o som do silêncio? Alguns dizem que é ensurdecedor, como se o mundo estivesse explodindo e se desdobrando ao seu redor. Antes da experiência que contarei aqui, eu experimentei esse tipo de silêncio em viagens ao ar livre, coisa que você também deve ter presenciado. Aquele momento que achamos estar num silêncio total e ouvimos um pequeno zumbido. Mas, para ser sincero, não acho que seja realmente o silêncio o responsável por produzir esse zumbido abrangente, mas sim milhões de ruídos minúsculos em conjunto que se misturam e formam o tal zumbido. Ruídos como o farfalhar das folhas tocando levemente em pequenos insetos, reunidos em uma sinfonia de sons que antes não podiam ser ouvidos devido ao canto dos pássaros ou o barulho do vento e pessoas se comunicando entre si. As únicas situações em que encontrei o verdadeiro silêncio foram por meios dos quais tive que ir intencionalmente de encontro, nunca ao acaso. Por exemplo, descobri que meu quarto fica suficientemente silencioso por volta de 1 hora da madrugada, quando sou o único acordado. Os carros não passam mais na rua e aqueles sons de veículos não reverberam mais pela minha janela. Se você mora em um bairro barulhento, tente encontrar um quarto ou cômodo mais isolado possível, porque para ouvir o som do silêncio, não deve haver absolutamente nenhum ruído onde você está. Se finalmente encontrar um lugar tranquilo e quiser ouvir o som do silêncio, respire fundo, boceje algumas vezes para abrir bem os tímpanos, prenda a respiração e ouça o máximo que puder. Somente ouça, tente desligar todos os seus outros sentidos. No começo, será como tentar ouvir um alfinete cair a 1 quilômetro de distância, sem tirar nos pensamentos aleatórios que irão se aflorar em sua mente. Mas seja paciente, pois depois de um tempo sem ouvir absolutamente nada e se concentrando no seu real objetivo, você deverá ouvir um bip fraco ou um som semelhante ao de uma campainha. Vai ser difícil de entender no começo, mas quando você ouvir, concentre-se no barulho e ele se tornará mais claro e mais alto. Para mim, parece o som mecânico que a maioria dos micro-ondas fazem depois de terminar o tempo programado. Se conseguir ouvir esse barulho, então parabéns. Você acabou de escutar o verdadeiro som do silêncio. Mas claro que não é só isso. O som do silêncio não é somente um bip aleatório. O que vem depois disso é o que realmente importa. Como eu, você provavelmente vai ignorar o barulho assim que ouvir pela primeira vez. Pode até pensar que não é nada, além de um truque da mente desenvolvido após essa minha descrição tão detalhada. Provavelmente ficará irritado com o som e irá supor que possa ser apenas uma coincidência ou uma música distante em outra casa, um vídeo do YouTube ou o som de sua própria respiração. Até porque esse som vai sumir por um tempo. Você pode até começar a duvidar da existência do som que pensou ter ouvido, mas eventualmente terá que dormir. E é aí que a verdade vem à tona. Se você é como eu, que não consegue dormir sem um absoluto silêncio, terá problemas, pois assim que desligar todas as fontes de som, você será capaz de ouvir de novo. Aquele bip será fraco e fácil de ignorar no início, mas a curiosidade o levará a prestar atenção ao seu redor e ouvir novamente. Não importa o quanto eu tente resistir, sempre sucumbi ao meu instinto de me concentrar naquele barulho. Eventualmente, você vai se cansar o suficiente e simplesmente dormir. Os dias podem passar antes que você ouça novamente, mas não se engane, o barulho não terá diminuído ou ido embora. De vez em quando, você se lembrará da noite em que ouviu o som do silêncio e ouvirá novamente. Mas toda vez que ouvir, o barulho ficará mais alto. Se for tão fraco a tentação quanto eu, continuará ouvindo e ele aumentará lentamente de volume a cada dia que passar. Noite após noite,
você ouvirá o som antes de dormir. Por mais intrusivo que seja, não pode deixar de ouvi-lo com mais atenção quando ele vier. Pode te assustar quando os ruídos da casa e a respiração não abafarem mais o barulho. Mas com tempo suficiente, nem mesmo uma música alta será capaz de abafar o som. Após dias disso, o som que antes só aparecia antes de seus sonos surgirá também entre buzinas de carros, conversas aleatórias e quando você trabalha. A essa altura, as noites se tornarão um inferno absoluto, pois você será forçado a ter seus ouvidos poluídos com os bips constantes. Prepare-se para passar muitas noites sem dormir procurando algo alto o suficiente para neutralizar o barulho. Depois de muitas semanas, ou talvez até meses, após o início de toda essa loucura, o ruído que você mal conseguia perceber no início terá dominado seus sentidos. Nenhum som, por mais alto que seja, interromperá o zumbido que ouvirá a partir de agora. Muitas pessoas pensam que fiquei surdo, mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Eu posso ouvir o som do silêncio e não consigo parar. É provável agora que você pense: por que alguém iria querer passar por algo assim? Esse cara deve ser um verdadeiro idiota para fornecer às pessoas um novo meio para se torturar e ainda gostar disso. Então, esse não é o meu objetivo, pois não acredito que realmente tenha perdido minha audição. Posso não ser capaz de ouvir os ruídos do dia a dia, mas de vez em quando, em meio à confusão de sons que enchem meus ouvidos, consigo distinguir vozes. Uma vez, enquanto eu estava distraído com o estresse do trabalho, comecei a atravessar uma faixa de pedestres e esqueci de verificar se havia algum carro se aproximando. Normalmente, apenas espero que os carros parem quando começo a atravessar, mas um carro parecia não saber disso quando veio em alta velocidade em minha direção. Ele teria me matado se não fosse por uma voz que me obrigou a parar bem a tempo. Não acredito que tenha perdido minha audição, mas sim que meus ouvidos tocaram em um reino mais profundo desse mundo, ou fora dele. Essas vozes se parecem com aquelas que às vezes escutamos nos chamar quando estamos sozinhos ou distantes de pessoas das quais conhecemos fisicamente. Aquelas vozes que muitos dizem não ser bom atender aos seus chamados. Os antigos temem por elas e, ao que tudo indica, sempre estiveram presentes na história da humanidade. Não sei se já pararam para perceber, mas em situações normais, não são todos os dias que essas vozes aparecem. São como um déjà vu que acontece quando se menos espera. Poucos são os privilegiados que conseguem as discernir em meio ao barulho rotineiro que nós encontramos. Assim como são poucos os convidados pelas vozes tão diretamente. Dias e dias mais se passaram, as vozes sempre me dizendo o que fazer, e depois de ter a prova de sua sabedoria e previsão, eu as obedeço sem questionar. Suas decisões, por mais estranhas ou sinistras que pareçam no início, de alguma forma sempre levaram a resultados mais benéficos no final. Quanto a mim, estou atualmente na prisão, mas estou completamente tranquilo. As vozes já me falaram sobre uma maneira de me tirar, me instruíram a dizer ao diretor que vem todos os dias me trazer comida e assim passar para frente essas vozes. Antes de fazer isso, no entanto, elas queriam que eu escrevesse instruções sobre como entrar em contato com elas e passasse para pessoas como vocês, para que outras pudessem ouvi-las. Elas têm tantos planos para esse mundo, mas precisam de mais e mais gente as escutando. Então, por favor, se você encontrar um lugar tranquilo, ouça com atenção o vazio e, se tiver sorte, poderá ouvir um pequeno bip vindo do nada. Até a próxima. Obrigado.